Fala, peregrino! E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, tudo que é bom, uma hora acaba, né? Pelo menos aqui nessa terra é assim. E é isso que está acontecendo agora. Conexão Peregrino está chegando ao fim. Hoje nós vamos abrir esse episódio já com a despedida do Conexão Peregrinos. Nosso último episódio da temporada do Conexão Peregrinos. E não poderia ser um tema melhor do que esse de hoje que estamos falando, que é chamado ao altar. Esse tema é especial, é um tema incrível. E vocês vão poder entender por quê durante o nosso diálogo, durante a nossa conversa. Como de costume, vou compartilhar a tirinha da semana para que todos nós possamos falar um pouquinho sobre ela. Bom, aí vocês estão vendo, tem um diálogo aí entre um rapaz e uma moça e ele está perguntando para ela, por que Deus gosta tanto de ser adorado? Ele precisa disso? Ele é ciumento? E aí ela explica, né? Quando adoramos a Deus, deixamos de adorar coisas, pessoas e a nós mesmos, e o reconhecemos como nosso Criador soberano. Além disso, Deus é amor. Quando o adoramos, o amor dele nos inunda e passamos a amar os outros como nunca amaríamos sem ele. Então, nesse diálogo aí desses dois aí, nós ouvimos eles falando sobre adoração. E nós vimos que durante aí as 13 lições desse trimestre, nós falamos sobre altar e adoração, porque a adoração ela é feita no altar, certo? E como texto base da semana, nós temos o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, e nós vamos falar muito sobre o profeta Isaías essa semana. Então, não quero me delongar aqui, porque nós precisamos entrar de fato no assunto da lição. Não é mesmo, Yasmin? Sim, Júnior. Vou contar um pouco dessa história que acontece na parte de domingo, que o autor mais uma vez mostra, através das experiências dele, como Deus proveu para ele e sua família. Então aqui eles contam que ele e a esposa dele decidiram comprar uma casa e eles estavam procurando e não encontravam nada que eles queriam. Então eles foram na internet pesquisar e acharam um anúncio de uma casa que os interessou. Mas eles conversaram com a corretora e a corretora não queria levar eles lá, porque falaram, né, que que o banco não aceitava a proposta, que nem adiantava tentar, mas eles ali convenceram a corretora, falaram que eles tinham fé e que iriam conhecer. Então a corretora levou eles lá, eles conheceram a casa e perceberam que a casa precisava de vários reparos, a casa estava abandonada, mas mesmo assim ele e a esposa dele queriam a casa e tiveram a consciência, né, acreditaram que aquela seria a casa deles. Então, eles foram para casa, oraram, pediram a Deus orientação. Então, eles tiveram uma resposta, eles conseguiram comprar aquela casa. Então, eles acreditavam que se Deus queria que eles tivessem aquela casa, nenhuma corretora, nenhum banco, ninguém poderia parar, né, o desejo de Deus. Então, eles oraram a Deus, tiveram fé e ofereceram ao banco, fizeram uma proposta e em menos de uma semana eles tiveram a resposta e conseguiram comprar a casa. Então, a gente pode ver, através dessa história, a provisão de Deus e como Deus nunca nos deixa desamparados em nenhuma situação. E ele conta que, para fazer a reunião de encerramento com a corretora, ele agradeceu, fez uma oração e entregou alguns livros da igreja para eles. E eles puderam perceber, né, receberam ali, um executivo falou para eles que eu nunca tinha visto, nunca havia participado de uma reunião como esta antes. Então, não só eles tiveram um milagre, mas as outras pessoas puderam apreciar a Deus, puderam conhecer a Deus através da experiência deles. E é assim que a gente deve ser, né? Devemos ter fé e devemos levantar um altar de adoração e aceitar a missão de Deus em nossa vida. Bom, nós vimos aí que realmente confiar em Deus traz seus benefícios, tem os resultados benéficos da confiança em Deus, né? Mas isso tudo não é, como diz o ditado, não são só flores, né? Também tem espinhos. E o profeta Isaías é a pessoa que mais pode falar sobre espinhos na lida como profeta, porque ele foi profeta por cerca de 60 anos. Acho que foi um dos ministérios proféticos que mais durou.
foi o profeta que mais tempo atuou como profeta. E no capítulo 6 de Isaías, ele traz ali algumas curiosidades sobre o chamado dele para ser profeta. Por exemplo, primeiro de tudo, Isaías se tornou profeta por volta de 740 a.C., né? E ali, nesse contexto, Israel já estava profundamente... O reino de Israel, o reino do norte, né? Já estava profundamente contaminado com práticas pagãs, apostasia e tudo mais. Então o profeta Isaías, ele conta que ele estava em Jerusalém, provavelmente adorando a Deus, e aí ele teve uma visão, ele olhou e viu. E o que ele viu? Ele viu Deus acompanhado de alguns serafins. E ali ele conta sobre essa visão, que ele estava lá na visão, e um sublime trono, em um sublime trono estava Deus, né, assentado, e serafins que estavam voando ali preenchiam a cena, e esses serafins estavam adorando a Deus. E nesse contexto ali, Isaías ele diz que os alicerces do templo começaram a tremer, e uma fumaça encheu o templo, e aí aquilo ali foi muito devastador para ele, e ele, desesperado, começou a gritar: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de pessoas que têm os lábios impuros, e somos pecadores, né? E aí, com um ato de graça e misericórdia, um daqueles anjos vem, pega uma brasa e coloca nos lábios de Isaías como sinal de purificação. Então ele purifica o profeta, ele perdoa os pecados do profeta e deixa o profeta pronto para assumir a responsabilidade. E aí, nesse meio ali, o Senhor pergunta, né? Deus faz uma pergunta. E aí Deus pergunta sobre quem vai poder levar a mensagem. E aí Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E aí nos versos 9 e 10, Isaías ele tem ali mais detalhes sobre a missão que Deus esperava dele, né? Mas em resumo, Isaías ele foi chamado para entregar uma advertência. Ele foi chamado para entregar uma notificação de despejo para o povo de Israel. Foi para isso que Deus instituiu Isaías como profeta. E isso, né, essa unção de Isaías para ser profeta, ele seria um profeta de más notícias, não de boas notícias, de más notícias. E no versículo 13, Deus promete ali para Isaías que, ainda que toda a terra fosse devastada, ainda que todas as pessoas fossem expulsas, ainda que todas as casas fossem desabrigadas, sobraria um pequeno povo, sobraria uma pequena parcela daquela nação para preservar. E essa era a notícia emocionante, a boa notícia. Pois o pecado do povo de Israel já estava tão, como nós podemos dizer, tão exagerado, que não havia mais salvação para o povo de Israel. Então eles seriam apagados da história. Mas uma pequena parcela daquele povo ficaria e assumiria, posteriormente, o legado que Deus esperava daquela nação. E foi o que aconteceu. Nós sabemos que foi isso que aconteceu. E dos remanescentes de Judá veio Jesus Cristo, né? O verdadeiro Messias. A lição dessa semana a gente está falando sobre um chamado. E na parte de terça-feira o autor ele contou uma história que ele foi pregar em um país, em uma localidade, e quando ele chegou lá ele se encontrou com algumas pessoas que elas comentaram com ele: olha, você não vai se lembrar da gente, mas o seu pai passou por aqui há 40 anos e ele pregou o evangelho para nós e nós nos batizamos. E o autor ele fala que isso foi muito emocionante para ele, porque ele pôde ver que o trabalho que o pai dele fez há 40 anos ainda estava dando frutos naquela região. A lição dessa semana nós estamos falando sobre um dos chamados talvez mais impactantes de toda a Bíblia, que é o chamado do profeta Isaías. O profeta Isaías ele foi chamado para pregar para um Israel que havia se afastado muito do Senhor. Um Israel que continuava, uma parte do povo, continuava oferecendo sacrifícios, seguindo os rituais, seguindo todos os emblemas e os símbolos do templo do Senhor, mas que era uma falsa religião, uma religião cheia de hipocrisias, onde eles fingiam ser o que não eram.
Então, no meio deste contexto, o profeta Isaías ele é levantado. E a lição abordou uma parte muito específica do chamado de Isaías, que o chamado de Isaías aconteceu dentro do templo. Isaías foi ao templo para adorar ao Senhor, e quando ele estava no templo, o Senhor apareceu para ele em uma visão, e foi um momento muito marcante, que é descrito no capítulo 6 do livro de Isaías. O ponto-chave que a lição abordou é que quando Isaías se encontrou com o Senhor, quando Isaías esteve na presença de Deus pela primeira vez, naquele formato, né, ele se constrangeu, ele se intimidou e ele se sentiu muito indigno de estar na presença de Deus, porque Isaías ele olhou ao redor e viu a glória de Deus, ele viu os anjos, ele viu o manto do Senhor que encheu todo o templo, e ele olhou para dentro dele e não viu nada, viu apenas um pecador, uma pessoa insignificante. E quando Isaías reconhece a sua pequenez diante da gigantesca majestade do Senhor, Isaías então ele se sente constrangido e ele faz a pergunta: mas eu, Senhor, eu sou impuro, meus lábios são impuros. E então nós encontramos uma das partes mais lindas do livro de Isaías, que é quando o Senhor ordena ao serafim que pegue então uma brasa viva do altar e purifica Isaías. Depois então que Isaías é purificado, que ele é restaurado na presença do Senhor, então o Senhor faz o chamado para ele e pergunta: a quem enviarei? Quem irá ao povo? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado de Isaías é uma parte muito bonita da Bíblia, porque ela mostra um ser humano indigno, um ser humano que se considerava frágil e insuficiente, mas que decidiu colocar-se à disposição do Senhor, decidiu colocar-se nas mãos do Senhor para ser usado em um momento tão importante e tão crucial, um momento onde o povo de Israel precisava ser despertado da vida errada, da vida torta que eles estavam levando e voltar à verdadeira adoração, voltar ao que o Senhor precisava. A lição desse trimestre, que nós estamos fechando agora, ela vem como um apelo, talvez, assim como os escritos e as falas do profeta Isaías foram para o povo de Israel naquela época. Um chamado à verdadeira adoração. Um chamado para nos lembrarmos do propósito, do motivo pelo qual nós vamos à casa do Senhor, motivo pelo qual nós carregamos uma Bíblia embaixo do braço, para nós lembrarmos por que nós dizemos que somos cristãos. O chamado de Isaías ele serviu como um start para uma revolução no meio do povo de Israel. E hoje essa lição maravilhosa que nós estamos fechando nesse trimestre, ela vem com esse chamado também. Ela fecha os assuntos nos trazendo um convite, nos trazendo um chamado para aceitar a nossa missão enquanto filhos do Senhor, enquanto servos do Senhor, de restaurar a verdadeira fé, de restaurar o verdadeiro relacionamento com o Criador. Então o chamado do profeta Isaías ele tem todas essas questões e nós vamos continuar estudando agora durante essa semana um pouquinho mais sobre esse chamado e como nós podemos adaptar isso para a nossa vida. Então quando Deus pergunta, né, para Isaías: a quem enviarei? Aí Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa mensagem, né, esse chamado de Deus, ele é muito bom, mas também carregado de muita responsabilidade. As pessoas que aceitam esse chamado, e todos nós somos convidados a aceitar esse chamado, todos nós recebemos esse chamado de Deus. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui falando sobre Deus, você não estaria aí nos assistindo falar sobre isso. Então, se você está assistindo e se nós estamos aqui falando, é porque todos nós recebemos esse chamado. Você que está aí assistindo, pode ser que ainda não esteja falando. Então, talvez você ainda não tenha aceitado o chamado, mas nós já aceitamos esse chamado, estamos aqui falando da palavra de Deus para que nós possamos então praticar aquilo que Deus pretende de nós. Mas o chamado, ele é feito e ele precisa ser respondido, precisa ser aceito, né? Por exemplo, o profeta Samuel. O Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis-me aqui. Outras pessoas que receberam chamados, discípulos de Cristo, quando Jesus passava e chamava: venha, vocês serão pescadores de homens, e eles saíam e seguiam a Cristo, então eles aceitaram o chamado. Esses chamados, né, eles tinham um compromisso, mas para que você pudesse exercer a função pela qual você era chamado, você precisava se purificar. E Deus, ele sempre purifica aqueles que eles chamam. Por exemplo, Isaías, ele
conta que foi purificado pelo anjo ali na presença de Deus. E também o texto de Isaías 53, verso 5 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui ele fala sobre Cristo pagar o nosso preço da purificação. E Jeremias também fala: e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me, o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então nós podemos ver que a todo momento Deus purifica aqueles a quem aceitam o chamado. E 1 João 1,7 diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bom, Isaías 6 vai trazer um pouquinho, várias lições para que nós possamos aplicar na nossa vida e nos nossos altares de adoração. A primeira lição, a primeira coisa que nós devemos observar é a maneira como os anjos adoravam a Deus. Era uma adoração focada no caráter de Deus. O autor da lição vai dizer assim: a adoração dos anjos era focada em Deus. Eles não estavam obcecados consigo mesmos. Os anjos se concentravam inteiramente em Deus e aquele louvor exaltava o seu caráter. Então, é uma adoração totalmente centralizada no caráter e no ministério de Deus. A segunda lição é que a adoração dos anjos era simples. Então, não havia ali palavras difíceis, um espetáculo, um show. Era uma adoração simples, focada no Senhor, mas simples. A terceira lição é que nós devemos tirar de Isaías 6 é que nós devemos esperar que Deus faça por nós grandes coisas em nosso altar de adoração. Porque a partir do momento que nós entregamos a Deus a nossa adoração, nós entregamos a Deus a nossa vida e o temos como nosso Salvador, Ele com certeza vai fazer grandes coisas por nós. E durante esse trimestre, nós estudamos sobre a adoração, sobre os altares de adoração. Nós vimos que esses altares são lugares de sacrifício, são lugares de consagração, são lugares de compromisso e são lugares de serviço. Então é muito importante na nossa relação com Deus nós estarmos construindo esse altar, aperfeiçoando esse altar para que a nossa adoração ela seja perfeita e agradável a Deus. E para finalizar, o autor ele fala bem assim: quando nos encontramos diariamente com Deus em nossos altares devocionais, onde quer que estejam, Ele fará coisas poderosas em nós e por meio de nós. Então, o que nós estamos vendo aqui nesse contexto da última lição desse trimestre é o chamado, a resposta ao chamado. O profeta Isaías ouviu o chamado e atendeu ao chamado, respondeu ao chamado e se pôs à disposição de Deus. Deus o purificou e o capacitou para aquela função. Hoje, no dia de hoje, Deus nos chama para que nós possamos assumir o nosso papel quanto cristãos nesse movimento profético e, desta forma, podermos pregar as mensagens angélicas. Isso mesmo, aquelas que nós estudamos na lição passada. Deus nos chama hoje para assumir o nosso compromisso de mensageiros, de arautos da vontade de Deus, arautos das mensagens de Deus para um mundo que se encontra em crise. Então, se hoje nós estamos aqui, se hoje você está aí nos assistindo, é porque Deus está te fazendo o chamado. E a única pergunta que fica é: qual será a sua resposta ao chamado? O que você vai responder diante deste chamado? Você vai estar ao lado de Deus? Você vai assumir esse compromisso com Deus? Você vai se pôr à disposição de Deus e deixar com que Ele te use como instrumento da sua vontade? Essa é a grande questão. É isso que nós passamos aí um trimestre todo estudando. Nós vimos aí que os patriarcas, eles construíram os altares, eles restauraram os altares, os profetas adoraram nos altares, o profeta Elias reconstruiu um altar que estava em ruínas, nós vemos aqui o profeta Isaías levando a mensagem de restauração. Então a pergunta que fica é: e nós? Nós vamos assumir a nossa parte do compromisso? Ou nós seremos como aqueles de Israel que foram apagados da história? Nós seremos aqueles que vão ignorar o chamado de Deus e ser esquecidos da história? De qual lado nós estaremos? Só existem dois lados, só existem duas possibilidades. Fica aqui o apelo, depois de um trimestre juntos, depois de um trimestre estudando aí sobre adoração e altar, fica aqui um apelo para todos nós. O Salvador do mundo escolheu seus discípulos dentre os humildes pescadores, e assim o fundamento da igreja cristã foi estabelecido por essas pessoas humildes
que se ligaram a Jesus Cristo. E hoje é a nossa vez de assumir esse compromisso. Não importa a sua formação ou a falta de formação, não importa o seu nível de intelectualidade, não importa o seu status social, não importa a sua condição financeira. O chamado de Deus, ele alcança todas as pessoas, em todos os locais, em todos os contextos. A única coisa que fica é o que nós vamos responder diante do chamado de Deus. Eu já sei qual é a minha resposta. E acredito que sei qual é a resposta de todos nós que estamos aqui. Nós aceitamos o chamado de Deus e nós estamos aqui assumindo a nossa parte do compromisso. E agora a pergunta que fica é, e você? Qual vai ser a sua resposta diante do chamado de Deus? Nós vamos orar a Deus para que a sua resposta seja uma resposta afirmativa, para que você seja mais um arauto da mensagem de Deus. E assim nós vamos juntos rumo à eternidade. Nesse momento agora eu quero encerrar com uma oração, entregando a minha, a sua, as nossas vidas a Deus, nos colocando à disposição dele para cumprir o chamado. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo chamado que o Senhor nos fez. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor, de falar da tua mensagem, de levar a tua mensagem dessa forma, sermos arautos da sua vontade. Nós te pedimos, Pai, que nos capacite, que nos purifique, que nós possamos de fato sermos instrumentos da sua boa vontade. Nos colocamos em tuas mãos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Pois é, meu amigo, pois é, peregrino, chegou ao fim o nosso trimestre, chegou ao fim também a nossa temporada do Conexão Peregrinos. Foi um prazer estar com todos vocês, foi um prazer ter a sua presença aqui nos acompanhando semanalmente e tenho certeza que Deus fará grandes coisas na sua vida. Deus tem grandes coisas preparadas para a sua vida. Basta apenas você se colocar à disposição dele. Nós esperamos te encontrar mais vezes, tanto no nosso espaço físico, como também nas nossas redes sociais. Esperamos vê-lo novamente, que você possa também compartilhar com seus amigos, você possa curtir, que você possa pedir para que pessoas nos assistam, para que dessa forma nós possamos alcançar mais e mais pessoas com essa bela mensagem do Reino de Deus. Que nós possamos dessa forma alcançar e conquistar quanto mais pessoas ainda para se juntar a nós nesta última missão de levarmos essa mensagem de Deus a todo o povo, toda tribo, língua e nação. Nós esperamos te ver mais vezes e também nos encontrarmos no céu, quando assim for da vontade de Deus. Fica aqui o nosso abraço, fica aqui o nosso tchau e o nosso até logo. Nos vemos em novas oportunidades.